Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Como eu havia prometido, estou gravando esse vídeo para passar um pouquinho para vocês do que eu tenho visto sobre a situação política do nosso país e particularmente do nosso estado, que é o Rio de Janeiro, e da nossa cidade, que também é sua capital, o Rio de Janeiro. O que nós temos visto aí é um país degradado politicamente. Depois de anos e anos de um governo do PT, um governo corrupto, um governo talvez o mais corrupto de todos os tempos, desde a época da nossa colonização, o que nós estamos encontrando é uma presidente com um pedido de impeachment feito em cima das pedaladas fiscais, que são engambelos, que são manobras para burlar os números apresentados ao público e apresentados aos demais setores da sociedade, atrasos de repasse de dinheiro, coisas que eu digo até que eu vejo como menores, de menores proporções, mas que foram a forma encontrada para responsabilizar efetiva e prontamente esse governo corrupto. Nós vemos aí um presidente da Câmara dos Deputados federal que hoje tenta se manter a todo custo no cargo, sem ter mais legitimidade nesse cargo, sem ter mais sustentabilidade nesse cargo, e com isso começa a fazer manobras daqui e de lá, pressões que nós não podemos provar ainda, mas a gente vê aí nos noticiários, muitas vezes até criminosas, no intuito de tentar se manter e se segurar no cargo, em troca do quê? Em troca de uma proteção que o cargo lhe dá e que o impede que seja julgado como um réis mortal, como eu ou você. Mas isso tudo vai acabar, isso tudo vai acabar. Isso é a política de forma macro, mas a gente precisa ver um pouco mais a política de forma micro, particularmente no nosso estado e na nossa cidade. O que nós temos aqui no Rio de Janeiro? Eu, outro dia, estava fazendo uma analogia e cheguei à conclusão que a analogia mais perfeita para o que a gente encontra hoje, a situação que a gente encontra hoje no Rio de Janeiro, seria que o Rio de Janeiro hoje é uma capitania hereditária. Para quem gosta de história como eu, vai se lembrar que as capitanias hereditárias eram parcelas de terra, que hoje são os nossos estados, que eram dados a nobres, né, a pessoas da confiança, da amizade ali da coroa, que eram usadas para explorar todos aqueles recursos naturais que existiam nessas capitanias hereditárias, repassando parte dos seus lucros para a coroa. E por que eram hereditárias? Porque passavam de pai para filho. E exatamente o que a gente encontra hoje no Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos uma capitania hereditária que é capitaneada pelo PMDB há muitos anos e que vai passando de pai para filho. O que nós temos, né, ao longo dos últimos anos? Nós temos governadores que foram do PMDB, estamos aí falando de Sérgio Cabral e posteriormente do seu pupilo Pezão. Nós temos Eduardo Paes na prefeitura do Rio de Janeiro. Nós temos Jorge Pisciani, presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por vários mandatos, ficou de fora aí ao longo dos últimos 4 anos, mas sempre manobrando como presidente do PMDB, toda essa situação política do nosso estado. Nós temos presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Jorge Felipe, como também um dos membros dessa administração dessa capitania hereditária, e todos os demais cargos de segundo e terceiro escalão voltados justamente para esse grupo político do PMDB. E o que a gente encontra com isso? A gente encontra corrupção, a gente encontra favorecimento, a gente encontra um estado falido, nós encontramos uma cidade hoje que vive o caos, com as mudanças de trânsito, com os loteamentos que têm sido feitos na cidade do Rio de Janeiro, como se fosse um banco imobiliário. Eu olho para o Rio de Janeiro hoje, para a cidade do Rio de Janeiro, e eu lembro daquele joguinho do banco imobiliário, que a gente caía ali naquele local e tinha que pagar uma taxa por ter caído naquele local, e que você podia pegar e vender e comprar qualquer bairro do Rio de Janeiro. E é isso que eu vejo hoje o nosso prefeito está fazendo com a nossa cidade do Rio de Janeiro. Com uma única diferença, que no banco imobiliário, se você caísse na cadeia, você acabava preso, e nesse caso do Rio de Janeiro, dessa capitania hereditária do Rio de Janeiro, ninguém ainda foi preso, ninguém acabou ainda preso. Eu confio que ainda vai acabar, mas até o momento ainda não temos ninguém preso
por conta desses desmandos que têm ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e até no nosso país. Já temos alguns presos, mas as cabeças principais ainda estão aí pela rua, caminhando tranquilamente, como eu e você, que somos cidadãos que pagamos os nossos impostos, que cumprimos a lei e que somos sujeitos a condutas corretas e não a essas condutas criminosas que a gente tem encontrado no nosso meio político. Bom, mas existe salvação, existe salvação. Hoje, dia 12/12, foi feita uma grande reunião no PRB do Rio de Janeiro, com a presença do nosso senador Crivella, do presidente estadual do partido, de outras lideranças do partido, e foram apresentados hoje os pré-candidatos a prefeito do Rio de Janeiro e a vereadores que vão procurar ocupar essas cadeiras dos vereadores no Rio de Janeiro. O nosso pré-candidato, como todos já devem saber, é o senador Crivella, que certamente, para o bem da nossa população, vai ser o nosso próximo prefeito do Rio de Janeiro. E, nesse caso, eu fui chamado à responsabilidade. Como muitos de vocês já sabem, eu já concorri em 2 outras eleições, a vereador e a deputado federal. Foram experiências muito boas num partido errado, vamos colocar dessa forma. Experiências boas, campanhas simples, sem dinheiro, com muita ajuda dos amigos, com muita criatividade, mas sem esse poder econômico que a gente vê por aí, sem milhares de placas pela rua. Aliás, houve campanha que não existia nenhuma placa na rua, na verdade, e nós obtivemos alguns resultados bem interessantes por conta do trabalho que a gente desenvolve na questão do meio ambiente, das crianças, dos idosos e principalmente pela nossa postura política e pela nossa postura de vida. Então, fui chamado à responsabilidade, fui convidado a vir como pré-candidato a cargo de vereador no Rio de Janeiro e eu tive que aceitar. Não queria mais concorrer, não queria mais estar presente na vida política diretamente, mas concorrendo a um cargo eletivo, mas tive que aceitar, primeiro, porque sou brasileiro e vejo que o meu país hoje carece exatamente de pessoas que tenham os mesmos princípios que eu e que você. Segundo, sou um defensor da família. E se eu tenho preocupação com a família, se eu vejo os mandos e desmandos, se eu vejo a criminalidade da forma que está, se eu vejo a saúde da forma que está, se eu vejo principalmente a educação da forma que está, e se eu não tomar uma postura, se eu não tomar um partido, se eu não tomar uma decisão, se eu não tomar uma atitude, a palavra é essa, atitude, eu estaria sendo infiel com os meus filhos, com a minha família e com os meus amigos. Então, resolvi aceitar mais uma vez essa batalha, essa luta. Falta um ano ainda para as eleições, mas eu fiz questão de vir até aqui e informar vocês, meus amigos, contar dessas novidades. O senador Crivella está muito confiante, feliz com o resultado do que ele tem escutado nas ruas. Não do resultado ligado à parte ruim do que se vê desse governo, mas sim da esperança que as pessoas estão depositando nessa candidatura e particularmente no Partido Republicano Brasileiro. Então eu queria dizer para vocês que, para evitar que essa capitania hereditária do Rio de Janeiro continue, para evitar que os mandos e desmandos, que o loteamento do Rio de Janeiro, que a roubalheira, a extração das nossas reservas, daquilo que é produtivo no nosso estado, caia na mão de propinas, de negociatas, para que a gente possa ter um estado exemplar, uma cidade exemplar. Eu aceitei fazer parte desse grupo, dessa força motriz que vai modificar o Rio de Janeiro e com isso vai começar a modificar o país a partir de 2016. Então agradeço muito a atenção de vocês, estou sempre à disposição. Meu blog fala sobre assuntos mais ligados à questão religiosa, ex-bruxo.blogspot.com.br. Tem o meu site particular que fala sobre a proteção animal e ambientalismo, que são as minhas grandes bandeiras e aquilo que eu amo e aquilo que eu faço
com sangue que corre nas minhas veias, que é o www.fabianojacob.com.br, e você pode me encontrar também no Facebook, sempre passando a minha opinião política e procurando explicar em palavras simples aquilo que muitas vezes a imprensa coloca de forma difícil para que o povo compreenda. No Facebook é Fabiano Jacob e no Twitter também Fabiano Jacob. Então, meus amigos, vamos juntos, vamos caminhar, vamos batalhar por uma política limpa, uma política correta no estado do Rio de Janeiro, começando pela cidade do Rio de Janeiro, porque eu acho que se a gente começar de forma micro, a gente acaba alcançando o macro do país. Vamos começar a botar políticos lá que sejam honestos, políticos que tenham comprometimento com a população e principalmente com as causas que defendem. E para começar isso, a gente precisa aí colocar realmente Crivella como prefeito, e nós vamos conseguir isso. Ele é o nosso pré-candidato e daqui a um ano o Rio de Janeiro vai brilhar com as cores do PRB e com Crivella na prefeitura. Tá bom? Nos vemos ao longo desse período e qualquer dúvida, o que precisarem, estamos juntos aí, tá? Um abraço. PRB é 10, hein?